ganhando gosto aí. Lembrando, pessoal, que o nosso evento será gravado, né? Se alguém tiver alguma objeção, né, Andréia, por favor, se manifeste, né? Ok? Então, está sendo gravado agora. Então, um pouco da minha experiência, auditoria, né, muito tempo em cooperativas, né, trabalhei muito junto ao Sicredi através da KNAC, né, a primeira geração de auditores da KNAC, e tivemos grandes oportunidades aí de desenvolver vários trabalhos no início da gestão de riscos, enfim, 2554, e a gente acompanhou também o desenvolvimento aí das regulações, o Bacen promovendo grandes mudanças, grandes evoluções, e a gente começou a atuar aí implementando compliance em alguns sistemas bastante importantes aí. Então, além do compliance e risco, né, a gente tem uma experiência aí também com controladoria, muitos EADs, né, o Roger comentou muito bem, muitos EADs aí, a forma que a gente tem hoje para atingir os nossos objetivos, e a gente vai também entender que para a gente evoluir dentro de um compliance, desse termo em inglês, a conformidade, a gente vai precisar do apoio de toda a cooperativa, né? Então, como a gente consegue atingir um grande número de pessoas, né? O EAD é uma das grandes alternativas que nós temos aí. Então, a gente desenvolveu muito programa de educação à distância, né? Treinamentos aí visando a melhoria e o entendimento das pessoas que são a mola propulsora do compliance. Beleza, pessoal? Andréia, fica à vontade, o chat está aí no comando da minha querida colega Andréia, tá? Pode Façam deixar, perguntas, levanta a mãozinha, tá? E não se preocupem que a gente trouxe umas notícias aí que não é para assustar, né? Não é para assustar assustando, né? Então, tá aí na internet, pessoal, a gente precisa começar a sensibilizar. Eu acho que a palavra correta não é assustar, é sensibilizar, né? Ex-gerente aí do Cicobi é preso em Barra da Garça, acusado de crime financeiro. Desviou de 2 a 4 milhões, né? Denúncias apontaram para inúmeras fraudes na gestão, né? Algumas outras aqui, né? Ministério Público denuncia gestores da Suboé Brasil, corrupção, lavagem de dinheiro. Banco Central decreta liquidação, né? Isso é uma consequência de todos esses eventos, né? E a questão aqui mais famosa dos últimos anos, né? A questão do triplex aí que todo mundo viu na mídia. Então a gente percebe só com essas notícias, né? E a capa da Exame aqui, né? Como roubar uma empresa, isso aqui fica até, né? Chega a chocar a gente ver esse tipo de notícia, mas ao mesmo tempo que choca, nos traz grandes reflexões, que é como a gente pode prevenir, né? A gente viu que não só no Brasil, mas em outros países aqui, que eu também trouxe né, casos aí da Cargill, da Bayer, tem vários cases que quando nós estudamos aí nas cadeiras de compliance, a gente se depara com a mesma causa raiz. Por que isso acontece, né? Depois que acontece, vem as reflexões, mas por que aconteceu isso? Então, o problema com fraudes, ele já é muito antigo, né? E o compliance, que o pessoal, a Receita se acostumando com essa terminologia, o compliance, conformidade, né? Veio do verbo to comply do inglês. Só que daí a gente tem que entender um pouquinho de onde saiu isso, né? Então a gente já volta lá para o longínquo ano de 1974, né? O ano do meu nascimento, e já vou entregar a minha barba branca aqui, Andréia. Então, já entregou a tua idade aí, já, Jorge. Já entregou a tua idade, nem vou falar a minha também. 1974, os Estados Unidos, caso Watergate, né? Onde as multinacionais americanas, elas expandiam seus negócios para outros países e, consequentemente, começaram a vazar casos de propina, enfim, para que os países facilitassem a entrada de empresas americanas. Isso pegou tão mal que acabou aí vitimando um presidente, Richard Nixon. Então, como responder a isso? Um país, né, foi mergulhado no caos. Como responder isso? Então,
se criou a lei americana, o FCPA, que originou o compliance. Então, o compliance já vem lá de 1974, através de uma lei americana que trouxe uma grande missão de tentar resgatar a credibilidade dos Estados Unidos na ocasião. Então, de lá para cá, muitos escândalos, né? A gente pode mencionar aí os mais recentes, que eu digo, década de 2000, caso Enron, WorldCom, Lehman Brothers, e a gente começa a perceber o seguinte, mas o que acontece? Né? O que acontece? E agora vem a pergunta que todos me fazem, mas Jorge, esse negócio não é gringo? Esse negócio não é americano? FCPA, mas o que a cooperativa tem a ver com o negócio americano? Aí que vem a questão. A gente se pergunta o seguinte, né? O Banco Central do Brasil, como eu falei no início da fala, ele vem promovendo diversas modificações e se adequando e ajustando a regulação no Brasil. Então, Banco Internacional, né, melhora algumas práticas, Brasil, né, imediatamente adere. Então, ocorre uma aderência automática. Então, tudo que, né, lá o Banco Internacional determina de boas práticas, o Brasil adota. E logo mais a gente vai entender como isso refletiu na legislação brasileira, em específico nas cooperativas, que, já dando um spoiler, resolução CMN 4595 de 2017. Tá? Só que aí vem um dilema que eu quero trazer para os colegas. É um dilema. Eu pratico o compliance para atendimento a uma resolução do Bacen, ou eu começo a trazer para o universo da cooperativa situações que podem e, de fato, acontecem, que possam vir a expor a sua imagem, né? Considerando alguns fatores que eu vou trazer para vocês, que é a tecnologia. Né? E uma pergunta para a gente começar a provocação no bom sentido. Né? Você consegue estimar a perda suportada diariamente por uma cooperativa que não possui um programa de compliance? Então, a gente consegue estimar quanto a gente está perdendo por não ter o programa de compliance. Então, essa é uma primeira reflexão. Deixa eu tirar a caixinha aqui, legal. Outra perguntinha, por que estar em compliance? Eu falei aí de variáveis novas, o mundo está mudando. Falei que o Banco Internacional, outra coisa, né? O Banco Internacional aí, através das Basileias, né, dos acordos de Basileia, ele vem tentando dar um pouco de conforto aí para as instituições financeiras, enfim, para os correntistas, para toda a sociedade em relação à capacidade dos bancos de se manter. E isso vem trazendo grandes mudanças nas regulações. Fator que está cada vez mais explícito, cada vez mais evidente, está nos nossos olhos. O ambiente de negócios mudou. Tecnologia transformou o nosso modelo de negócio. E aí a gente se depara com fraudes. Mas, para aí, você falou, Jorge, que a fraude vem lá dos Estados Unidos, né? Dos anos 70. Só que agora, com o advento da internet, da evolução tecnológica, nós o quê? Estamos expostos a outros tipos de fraude, que é a fraude eletrônica. Então, muitas variáveis vêm se destacando e trazendo mudanças radicais no nosso modelo, no nosso ambiente de negócios. Né? Então, responder a uma fraude, vamos lá, por que estar em compliance? Responder a um evento de fraude, por exemplo, ele pode trazer impactos muito grandes para a nossa cooperativa, o que nos faz refletir que prevenir seria mais interessante. E aí eu já trago o dilema entre estar em compliance para cumprir uma norma do Banco Central ou estar em compliance porque isto faz parte do novo modelo de negócio. Né? Tomada de decisão. Identificar, prevenir, no mundo moderno, sempre vai nos trazer o quê? Competitividade. Responder, pagar multas. E o pior, nesses casos todos que a gente mencionou aqui, a imagem das cooperativas. Né? A imagem de qualquer empresa hoje, dentro desse contexto extremamente tecnológico,
né, vem trazendo grandes reflexões para os gestores. Eu preciso começar a pensar na ética de uma maneira um pouco mais efetiva, né? A gente comenta muito do código de ética, que a gente vai trabalhar um pouquinho na sequência. O código de ética, ele é tão importante que ele é um dos pré-requisitos extremamente importantes para um programa de compliance. Mas o que é efetivo, né? Todo mundo assinar o nosso código de ética vai garantir que a nossa cooperativa está livre de fraudes, pessoal? Qual a opinião de vocês? A simples existência de um código de ética garante que a cooperativa está livre de fraudes? Vou sortear uma caixa de bombom para quem responder. Ó, já temos respostas aqui, ó. Então, tu vai ter várias já caixas aí. Caixa de bombom. Já está devendo, né? Eu já ia me manifestar aqui. Ó, a Gisela colocou que não, Marco Antônio Pedroso também não, Carlos Eduardo também não, Darlene Bosco também não, Rosimari não ter colocado em prática, o Charles colocou não, de novo, que acho que ele quer ganhar caixa de bombom, a Gilceia também colocou que não, a Rosilene Soares Silva também disse que não. Bom, não vou entrar junto aqui, que não vale, né? Olha aí, unânime, não, né? Mas ainda a gente tem um grande gap entre a teoria e a prática. Então, até aí tudo bem, pessoal, a gente não vai, a intenção não é criticar, né? Eu falei para vocês que o mundo de negócios está mudou, e novas variáveis estão aí. Como nós vamos reagir e adequar o nosso ambiente de negócios é o diferencial competitivo, né? Pensar na imagem da nossa cooperativa é um diferencial competitivo, né? A questão da perda financeira, uma sanção, enfim, a gente nem precisa discutir muito, né? Ela é sempre negativa, né? Mas então, voltando ao meu dilema reflexivo, uma obrigação ou boa prática? Uma obrigação ou uma boa prática? Tudo que é obrigado, a gente percebe que tem uma dificuldade maior, né? A gente, né, tem uma cooperativa de grande porte, enfim, quantos colaboradores a gente precisa sensibilizar, e a gente sabe que hoje, nos dias atuais, tudo que é meio forçado, enfim, não faz sentido e não cola. Então, a gente precisa começar a pensar pelo lado da boa prática e nos bons frutos que um programa de compliance pode nos trazer. Aí o pessoal se assusta, né? Um programa de compliance, Jorge, isso aqui, cara, é um programa de compliance que vai levar muito tempo para a gente chegar e falar, esse programa aqui está no nível de efetividade razoável, mas ele precisa ser iniciado. Tudo precisa ser iniciado. Como fazer isso? A gente vai tratar um pouquinho aqui de como isso pode nascer. Já dei um pequeno exemplo, o código de ética ele precisa nascer de novo nas empresas, ele precisa nascer de uma forma diferente, não é um papel que o nosso colaborador assina quando entra na empresa, não é isso. Ele é algo a mais, é a diretriz, é aquilo que a empresa entende como ético, né? E o que ela faz para aquelas situações que ela não entende que é ético. Então, esse documento ele é muito importante e, como eu falei, ele precisa ser revisto a sua aplicação prática, né? E não teórica. Tá? Acordos internacionais, pessoal. Lembra que eu falei dos países aí? Então, quando acontece uma coisa ruim num país, aí um banco quebra, automaticamente o Banco Internacional revê as regras do jogo. Ele percebe a falha, percebe o gap e tenta ajustar. Então, a cada coisa ruim que acontece, a resposta é uma boa prática, enfim, é um incentivo para que aquilo não volte a acontecer novamente. Então, acordos internacionais aí, e uma pressão, já antecipando para vocês aqui, uma pressão externa, né, fez o Brasil, né, editar e lançar a Lei 12.846, conhecida como a Lei Anticorrupção. Então, em 2013, o Brasil não, infelizmente, pessoal, é difícil dizer isso, não foi por vontade própria, né, mas foi por pressão de órgãos internacionais, o Brasil finalmente lançou sua Lei Anticorrupção, aonde
o tal de compliance aparece, né? E eu vou explicar qual é a função do programa de compliance dentro da lei. Mas eu vou instigá-lo sempre a pensar, não vamos fazer para cumprir uma lei por obrigação. É que nem a questão do cinto de segurança. Eu sempre uso esse case, pessoal, que é um case que o próprio banco Volkswagen utiliza para a gente tentar entender na prática o que é o compliance, porque o conceito do compliance, estar em conformidade, é muito bonito. Mas como a gente pratica isso, se acaba, né, como eu costumo falar também, eu chamo compliance de gestão do comportamento humano, né? Então, o caso do banco Volkswagen é uma analogia, né? Aliás, vocês todos usam cinto de segurança aí? Sim ou não? Não Bom, vale eu sim, mentir. eu sim. Mas você usa, Pode Andréa, usar. porque é obrigado ou porque você tem medo da multa? Pelos dois, né? Porque eu tenho medo da multa e porque eu tenho que é obrigatório. Legal. Mas qual é o maior risco de você estar sem cinto de segurança Sempre. no caso de um acidente? Então, existem muitos estudos que já deixaram bem claro que no caso de um acidente, se você está com cinto, as chances de sobreviver são maiores. Maiores. Então, a gente ainda estuda por que as pessoas não utilizam o cinto, né? Então, por que os carros hoje, né, tem os famosos aí alertas sonoros, que enquanto você não coloca o cinto, ele não para de apitar, né? Eu costumo dizer o seguinte, que aquele alerta seria uma gestão de compliance. Seria uma gestão de Verdade. compliance avisando você que você precisa colocar o cinto. No Aí. momento que você tem uma atitude, que é um comportamento, você coloca um controle, você coloca o cinto. E no momento que você pratica esse ato, você está mitigando o seu risco de quê? Seu risco de morte em caso de acidente, né? E aí eu também brinco que, virando a esquina de carro, você se depara com o guardinha de trânsito, que é o nosso querido auditor. O nosso querido auditor, que ele está lá só querendo saber quem está com cinto e quem não está com cinto, né? Então, esse é o grande dilema, pessoal. A gente não precisa de guarda de trânsito para nos conscientizar que nós precisamos zelar pela nossa vida, concordam? Então, esse tipo de raciocínio parece muito bobo, mas ele se encaixa perfeitamente no momento que a gente encara um programa de compliance na prática, porque a gente se depara com comportamentos semelhantes em nossos processos de negócio, né? Então, esse é o grande dilema. A gente precisa entender, primeiramente, que o custo de não ter um compliance, né, é muito maior, não pelas perdas, como eu falei, em termos monetários, né, mas, enfim, em função da imagem e reputação das empresas, das cooperativas, né, principalmente das cooperativas que têm uma grande expectativa e geram uma grande expectativa na sociedade. E a gente percebe que, muitas vezes, o pessoal não, né, acontece alguma situação numa cooperativa de produção, o pessoal já generaliza, né, o nome da cooperativa que fica na mídia, né, até o pessoal entender que tem cooperativa de crédito, cooperativa de produção, tem vários tipos de cooperativa, fica difícil. Então, o impacto na imagem das cooperativas é muito alto, eu diria que estratosférico, considerando os dias atuais que vivemos, aonde nós temos um WhatsApp que qualquer informação ele toma proporções muito grandes, né? Nós temos aí uma mídia cada vez mais tecnológica e para mitigar, para responder esse tipo de risco, muitas vezes a gente não consegue, não tem como responder, né? Então, o programa de compliance moderno não somente um escopo para observância de regulamentação, como eu falei, né? Mas sim de diversos elementos que possam impactar na perenidade, continuidade. Pessoal, por incrível que pareça, o risco de imagem, ela pode quebrar uma cooperativa. Ela pode quebrar, inclusive, uma instituição financeira. Como a gente consegue enxergar isso? Não é difícil, né? Não é difícil. A gente precisa entender aí que
políticas, códigos, a gente precisa criar um ambiente um pouquinho mais formal, né? E aí talvez esteja a grande dificuldade, né? Código de conduta, políticas anticorrupção, conflito de interesses, né? Relacionamento com o poder público, tudo isso, né? Eu falei, consta na Lei 12.846. Lei 12.846, 2013, regulamentado pelo Decreto 8420, 2015, se não falha a minha memória, aonde o compliance começa a ganhar um papel importante, né? Qual é o papel importante do compliance? Está lá na lei, atenuante. Se a gente tem advogados aqui, por favor, participem. Atenuantes, que começaria até por redução de multas, enfim, se caso a empresa for atuada por alguma irregularidade, a cooperativa for atuada por alguma irregularidade, um programa de compliance pode ser uma atenuante interessante. E tem a questão da responsabilidade do ato, né? Geralmente, quem pratica os atos que prejudicam a imagem da cooperativa, de qualquer empresa, né? Geralmente está atrelado a algum agente de governança, alguma diretoria, e em alguns casos, em alguns processos, né? A cooperativa que tinha um programa de compliance aí efetivo, ela conseguiu comprovar, no caso de um processo, ela fica preservada. Então, é isso que faz do compliance algo muito interessante, algo muito importante. Mas é óbvio que a gente não tem essa intenção de implementar um programa de compliance para usufruir de benefícios. Não, a gente precisa colocar o compliance no DNA, a ética e a integridade no DNA dos processos. Por quê, pessoal? Porque hoje a transparência deve ser algo a ser revisto, né? Hoje existe SPED, né? Hoje a tecnologia não só impactando o modelo de negócio, eu já falei em vários eventos, quando a gente trata de risco, o órgão fiscalizador e regulador também está tecnológico. E o que isso traz de risco para nós? Se nós não começarmos a olhar para a conformidade de um olhar diferenciado, o órgão regulador vai nos pegar. Então, qual é a grande vantagem competitiva, pessoal? É nós nos anteciparmos, né? Ao invés de nós reagirmos. Então, é isso que eu tenho debatido muito com alguns diretores. Antecipar é competitividade, né? Se eu souber antes do órgão regulador, antes do guardinha de trânsito, Andréia, antes, a gente começa a ficar mais competitivo, a gente começa a evitar, começa a mitigar. Isso aí. O pessoal está participando aí? Não, o chat, pelo menos, não vê aqui. Só o Ronaldo falou boa analogia na parte do uso do cinto de segurança. É excelente. O Banco Volkswagen utiliza isso nos seus treinamentos, por isso que eu sempre trago, porque faz todo sentido, né? Então, a gente veio de uma cultura onde atingir metas, vamos lá, a gente não pode esconder a nossa ainda realidade. A gente vem de um ambiente onde cumprir metas, ela é determinante para o negócio e deve se manter. Mas a meta dentro de um nível de conformidade razoável, né? Como eu costumo falar para o pessoal, a gente não pode atingir a meta vendendo, né, a alma por coisa ruim. Não pode. A gente precisa cumprir uma meta com um termo bastante na moda aí, né, que a gente seguidamente está tratando aqui nos nossos webinários, sustentabilidade. O que seria sustentabilidade na prática? Olha, eu cumpri a meta não desrespeitando as normas, né? Cumprimos a meta dentro da lei, ou seja, em compliance ou em conformidade. Esse é um desafio, que é o negócio entender as suas regras, as suas próprias regras, entender a regulamentação que a empresa está exposta e entender o impacto do não cumprimento dessas regras. Falei na 12.846, falei no decreto 8420, e aonde as instituições financeiras e as cooperativas se encaixam? Resolução 4595. Política Jorge, de... Oi. Posso participar um pouquinho? Por favor. Eu acho interessante que a etapa também do processo é entender o impacto, né?
Esse é um processo muito importante, né? Nós temos um problema com impacto. A gente Isso não aí. pensa no impacto, a gente fala o seguinte, nunca aconteceu com a gente, né? E a probabilidade é que nem a questão você pode estar andando, você pode estar de carro na BR, fazer outra analogia com o carro, você pode viajar 10 anos sem o cinto e nunca aconteceu nada. Aí você fala o seguinte, nunca aconteceu comigo. Aí a probabilidade realmente é pequena. Mas você não pensa no impacto. E se acontecer? Cara, se acontecer, eu posso morrer? Pode. Então, esse exercício, André, é muito importante que você falou aí. A gente precisa começar a pensar no impacto. Olha, se eu não cumprir a LGPD, vamos lá, vamos trazer a LGPD para o tema aqui, que é uma lei extremamente importante. A NPD aí vai começar a fiscalizar. E a pergunta é, o impacto da não conformidade da LGPD já foi medida e mensurada nas empresas, nas cooperativas? Boa pergunta, né? Essa pergunta é que o tal de compliance officer deveria estar fazendo, deveria estar fazendo no sentido de pensar nos impactos, Andréia. O impacto ele precisa ser revisto, ele precisa ser exposto, porque sem o impacto a gente fica desprovido de uma tomada de decisão qualificada. A tomada de decisão, quando a gente tem um risco alto, a gente tem que responder imediatamente antes que esse risco se materialize. O risco, quando a gente fala em risco, pessoal, incerteza. Pode ou não pode acontecer, né? Então, tem situações que foi transferido para a alta administração, está na 4595, que eu estou falando, responsabilizando o conselho de administração, jogando muita responsabilidade em cima do conselho de administração das instituições financeiras, das cooperativas, em olhar para os seus processos e começar a tomar decisão antecipada, né? Será que estar em não conformidade com a LGPD, eu vou pegar a LGPD porque é o que está na moda e realmente não porque só está na moda, mas enfim, todos têm uma preocupação bastante grande com a LGPD. A pergunta é, estamos em conformidade com a LGPD? Estamos dentro dos prazos? Então, através da política de conformidade aí da 4595, é que se estrutura aí o compliance dentro das cooperativas. Lembrando que tudo tem um mesmo, como é que eu costumo falar, uma mesma fonte, vem de uma mesma fonte, que é o quê? Lei internacional, lei internacional, Banco Central se inspira demais, né, em frameworks internacionais, enfim, tudo veio da mesma fonte, pessoal. Lei 12.846, 4595, apesar que a 4595 ela é um pouco mais light em relação a 12.846, a gente vai falar um pouquinho aqui dela. Deixa eu ver aqui. Está tapando aqui, deixa eu tirar o... Aqui. Então, a 4595 trata da política de conformidade. Qual é o objetivo da conformidade dentro da cooperativa, né? Qual é o escopo? E o principal, pessoal, responsabilidades, né? Divisão clara de responsabilidades. Joga uma responsabilidade enorme, como eu falei, para a alta administração em relação à alocação de recursos, de pessoas, né? Essas pessoas que vão assumir essa responsabilidade aí de compliance nas cooperativas precisam ter um nível de conhecimento legal de leis, né? Precisam estar treinados, né? A questão da posição da unidade da hierarquia, né? A independência do compliance, pessoal, ele não é auditor, ele não é guardinha de trânsito, né, André? A gente não precisa fugir do cara do compliance, ele está ali tentando trazer uma visão, como eu falei aí, do cinto de segurança. Olha, era melhor usar o cinto de segurança. Vamos testar quem está usando aí, mas não no sentido de punição, mas no sentido de alertar em relação ao risco. Tipo, né? Prevenir para não remediar. O mundo é moderno, mas alguns jargões aí, algumas, né, são velhas. É melhor prevenir do que remediar, né? Então, canais de comunicação para apresentação dos resultados das atividades, enfim, dá um corpo e uma vida
para a área de compliance, né? A estrutura, eu falei aí, precisa ser segregada da auditoria interna, porque ela não é auditoria. E a gente vê em algumas empresas ainda um problema de segregação de entendimento de funções. Então, compliance precisa ter essa independência, né? E precisa ter especialistas aí específicos contratados para essa função, né? Responsabilidades, pessoal. Qual é a função e responsabilidade desse profissional? Testar, avaliar a aderência à lei. Eu não falei aí da LGPD? Eu vou fazer uma pergunta. Em quantos por cento na nossa empresa, nossa cooperativa, está hoje em conformidade com a LGPD? Alguém tem esse número aí, pessoal? Nada no chat ainda, Jorge. Estamos aguardando. Acho que eles querem mais uma caixa de bombom. Vamos ver se o código de ética me permite dar um bombom para todo mundo. Né? Pessoal, esse número... Teve gente que respondeu aí? Teve uma que respondeu 0. 0? 0. Bom, já é o início, tá? A intenção nossa não é criticar. Teve mais um. Creio que algumas estejam em processo. Números, 10%, 20%. Percebem que esse número, é difícil chegar nesse número? Pessoal, é simples, porque não tem ninguém levantando esse número. É simples. É óbvio que as empresas estão né, a gente acompanha aí, conversa com muitos colegas, até a própria Russell aí implementa a LGPD aí, e a gente percebe algumas empresas bem avançadas, mas esse avançada não é suficiente. Será que eu vou chegar no 100% na data correta? Qual é a data correta da LGPD? Já era para estar, né? Pessoal, vocês percebem, então, aí, outra lei importante, né? Eu vou provocar. Quantos por cento... Vou pegar uma lei velha, antiga, e vou reformular a pergunta. Quantos por cento nós estamos em compliance com a CLT? Sabendo... Fala, André. O Paulo colocou que em agosto chegam as multas. Ó, viu? Eu falei. Então, agosto está aí, cara. 2 meses aí, né? O junho já foi. Então, é só preparar o bolso, né? É só preparar o bolso. Mas, enfim, pessoal, a provocação aí é no sentido de reforçar como é importante um compliance officer dentro da cooperativa, levantando, trazendo essas informações para quem? Para a alta administração tomar uma decisão, né? Se a gente falta X% para atingir o 100, a gente vai ter que dar uma corrida, né? Esse é o exercício que a gente tem que fazer. A tomada de decisão. A gente precisa de indicadores, né? CLT, Brasil, país que mais descumpre leis trabalhistas no mundo. Tá aí na internet, podem pesquisar. Então, a nossa cultura de cumprir leis já é algo que nos persegue há muito tempo. Falei, tecnologia mudando o modelo de negócio, cliente mais exigente, cliente olhando para a ética com um olhar diferenciado, e o nosso órgão fiscalizador e regulador cada vez mais o que? Tecnológico, e o compliance, o custo do não compliance, que eu falei lá no início, vai começar a aparecer. Custo de não compliance alto, que é inversamente proporcional? Competitividade. Meu custo de não compliance alto, eu começo a ficar menos competitivo, eu começo a absorver esses custos e a coisa começa a ficar complicada, né, pessoal? CLT. Desculpa te interromper, a Fernanda colocou aqui que é muito difícil mensurar o quanto as empresas aderiram à LGPD e CLT. Exatamente. Não é impossível mensurar. A gente precisa de quê? De compliances efetivos, que estejam olhando com carinho especial para as nossas leis, para as nossas regulamentações, Fernanda, né? E colocando como premissa dentro do planejamento estratégico a conformidade, pessoal. Então, se tiver lá no nosso planejamento estratégico objetivo de conformidade, a gente começa a ganhar um pouco mais, a gente começa a avançar um pouco mais, a gente fica um pouco mais seguro. E a 4595
trata aqui, como eu fatiei para vocês, exatamente o que a gente precisa, né? Que vai bater muito semelhante aí a 12846 e o decreto 8420. A gente precisa de um programa de compliance. Precisa ser muito robusto esse programa? Não precisa. A gente só precisa ter a visão gerencial, né, de como a cooperativa absorve as leis, né? Então, saiu o LGPD, que tipo de impacto, como a Andréa falou muito bem, que tipo de impacto isso vai ter dentro da cooperativa? Vai impactar a tecnologia? Vai ter que mudar. Serem o quê? Efetivados. A gente vai conseguir Voltei. Caiu, Andréa. Sim, eu já ia falar que o pessoal que caiu a tua internet, você estava retornando. Retornei, caí, mas não me machuquei. Alguma interação no nosso chat? Sim, eu também quase caí aqui, mas aí eu consegui voltar logo, que a Gisela colocou, André, abre o teu áudio e vê se funciona, por favor. Mas eu também dei oscilou aqui a internet. Alguma interação no chat? Alguma pergunta? Não, Seguimos o baile. Seguimos aí, só da internet. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. A Fernanda colocou que os órgãos de fiscalização do governo estão cada vez mais informatizados e o cruzamento das informações avança a cada dia. Perfeito, Fernanda. Perfeito, e vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, como eu falei para vocês, a minha intenção não é assustar, a gente tem que trabalhar com fatos. E o fato é que o governo ainda não apertou mais as empresas, o SPED, da mesma forma que a pessoa física hoje tem uma dificuldade, a gente, no nosso imposto de renda, pessoa física hoje, né, aqueles aventureiros do passado, né, André, que faziam muito mexe-mexe no seu imposto de renda, hoje a gente percebe uma diminuição drástica desses mexe-mexe, né? Correto. O mexe-mexe é fraude, né? Não tem outra coisa para dizer. Então, a 12846, pessoal, a lei de corrupção trouxe, categorizou algumas situações que eram corriqueiras no nosso mundo corporativo, né? Tudo que venha prejudicar os órgãos públicos, pessoal, está dentro, categorizado na 12846 como fraude contra o poder público, né? Então, mexer num balanço, diminuir o lucro, fazer o mexe-mexe, a manipulação contábil, né? Para fins de pagar menos imposto de renda, para diminuir a base do imposto de renda e contribuição social. Esse tipo de coisa, até um tempo atrás, era, abre aspas, normal. Então, hoje, como eu falei aí, o imposto de renda da pessoa jurídica se encaminha para um grau de rigidez, se encaminha, né? Os especialistas aí estão... Eu creio que em menos de 5 anos, eu vou chutar uns 3 anos, a coisa vai estar muito evoluída. E o que resta para nós é não se enquadrar nos atos ilícitos contidos na 12846, né? Porque, senão, a gente vai começar a ter problemas, a nossa empresa vai ter problemas graves. A não ser, óbvio, que ela demonstre um programa de compliance, ela entende que boas práticas são importantes e que ela demonstre, vamos lá, não adianta ter lá uma planilha
colocar o nome da planilha, programa de compliance, e dizer que tem um programa de compliance. Não, é pegar as etapas que a gente vai trabalhar aqui agora, de uma forma bem resumida, óbvio, e demonstrar que você tem, você, como eu digo, é a alta administração, tem um comprometimento. Se isso for provado, quem vai ser responsabilizado, é óbvio, vai ser o que praticou o ato ilícito, né? O CPF. E o CNPJ, ele é o quê? Preservado, né? Então, isso tem que ficar muito claro, que quem é o cara que suporta, o cara que eu digo, o agente da governança que suporta tudo isso, se chama Conselho de Administração, né? E vai delegar para uma diretoria responsável o papel aí de tocar o compliance, de fazer com que esse programa de compliance, enfim, ele comece a ganhar um corpo, comece o quê? A ser efetivo. A gente vai bater muito nessa palavra efetividade, tá bom? O que eu falei mais aqui? A política de remuneração também consta na 4595, né, dizendo o seguinte, que o responsável pelas atividades de conformidade deve ter remuneração independente ao resultado das áreas de negócio, né? Isso está meio óbvio, né, Andréa? Sim, Jorge, tem aqui uma colocação do Leandro Matos aqui. A Vale. internet precisando de um compliance. A falta de compliance empresarial gera altos riscos, como ações diversas, trabalhistas, cíveis, tributárias, etc. Identificar vazamento de dados, conduta adversa e outros fatores negativos contribuem para uma boa imagem da empresa. Como minimizar o conflito de interesses nas cooperativas? Camila fez uma pergunta. Acho que fechou o áudio aí. Fechou, André? Ah, fechou. Aqui uma pergunta. Como minimizar o conflito de interesse nas cooperativas? Eu acho que a questão do conflito de interesse não é só nas cooperativas, ela acontece em todas as empresas por falta de quê? Por falta do entendimento da governança, né? Dos papéis e responsabilidades. O conflito de interesse vem nesse sentido. O que a 4595 trouxe, a 4557 trouxe, que trata da política de gestão integrada de riscos, começa a definir responsabilidades. Qual foi o nome da colega que comentou? Camila. A Camila comentou. Então, quando as responsabilidades, Camila, não são absorvidas, a gente tem um problema de conflito, porque algum diretor acumula alguma função. Então, isso o Banco Central tem atuado bastante de tentar segregar o negócio do compliance e do risco. No mínimo, para a gente mitigar o conflito, a gente precisa pensar na governança e, no mínimo, como eu falei, tentar segregar o compliance e risco do negócio. Para exemplificar isso aí, eu trago aqui para vocês o cebolão, que eu chamo o cebolão do JK, que traz um pouco uma visão bem simples e clara de tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso serve também, pessoal, para quem vai implementar a gestão de risco. Entender quem são as linhas de defesa, né? No caso do exemplo que eu utilizei do carro, a primeira linha de defesa, quem seria? Quem é o cara que tem que ter a consciência que tem que colocar o cinto de segurança? Não é o motorista? Jorge, temos aqui a Gilceia levantou a mão. Por favor. Eu observei agora, ela gostaria de falar. Por gentileza. Ela escreveu aqui também, mas Gilceia, fica à vontade em falar se você quiser, tá? Pode abrir o áudio aí, sem problema. Gilceia, eu acho que teu áudio não abriu. Clica 2 vezes no mute. Conseguiu? Não? Está conseguindo aí? Eu só ouço ela aqui, só vejo ela, né? Só vejo ela e não Deixa eu ver se eu consigo. consigo abrir para ela aqui. Ver se tu consegue abrir para ela, que eu não acho que eu não consigo aqui.
Lê a pergunta que ela fez. Ué? Não estou conseguindo. Então, ela aqui, não sei se é isso dela, pode escrever. Alguém está com o áudio aberto também para ela. Ela enviou 2 mensagens aqui. Ué, tem um problema técnico aqui. Vamos esperar a Jusceia digitar. Ela digitou aqui, como desenvolver programa de compliance nas cooperativas de capital empréstimo de pequeno e médio porte que não tem estrutura para contratar o profissional. Legal. Vai estar, Gilceia, a gente precisa entender que qualquer empresa, qualquer cooperativa, seja de pequeno, médio e grande porte, vai ter essas 3 linhas de defesa aqui, que a gente vai exercitar rapidamente o raciocínio, né? O dono do processo, o dono do negócio, quem é que faz o negócio, né? Cooperativa de capital empréstimo, quem é que está concedendo crédito? Quem seria o cara da segunda linha de defesa, o cara do risco e do compliance? Então, essas pessoas têm que ser diferentes, né? Não podem estar no mesmo lado, como eu costumo falar. Terceira linha, falei das auditoras. Então, quem desenvolve o papel do auditor? E aqui a gente tem uma visão bastante, eu costumo dizer que é o cebolão, porque parece uma cebola. Como o dono do processo pode desempenhar o seu negócio em conformidade? O cara aqui em verdinho, a segunda linha de defesa, ele vem escrever as políticas, escrever as normas e trazer esses indicadores que a gente comentou para que sensibilize o dono do processo que quanto mais conformidade o processo, o negócio foi feito, melhor, né? Então, geralmente, dentro de uma cooperativa pequena, quantos funcionários? Eu preciso saber de quantos funcionários é. 2? Andréia, 2 funcionários. Então, um vai ser de negócio e outro vai ser de compliance. Gilceia, 2, um de negócio diferente do cara do compliance, tá? Não pode, esse cara aqui, a segunda linha de defesa tem que ser separada da primeira linha de defesa. Esses papéis têm que estar muito bem definidos e segregados, tá? Não sei se ela entendeu. Ela não escreveu nada aqui, Jorge, estou monitorando aqui. Ela não escreveu nada aqui, a Jusceia. Legal. Pessoal, o entendimento, né, que está lá na 4595, papéis e responsabilidades, começa por essa representação gráfica. Vocês precisam fazer um exercício bem simples de governança. Quem é o dono do processo? Qual é o nosso processo-chave dentro da cooperativa? Uma cooperativa de crédito, Andréia, qual é o processo crítico dentro de uma cooperativa de crédito? O crédito. O crédito. Meu mudo aqui deu problema também. O crédito. O crédito. Então, esse processo precisa o quê? Precisa de uma atenção especial, né? Quais as leis que norteiam o crédito, né? Resolução 2682, né? Então, tem alguns normativos que são muito, muito específicos, que impactam diretamente no crédito. Alguém tem que olhar para esses normativos, trazer ele para dentro da cooperativa e montar uma política, né? Uma política de crédito, né? Em consonância com os normativos externos. Então, uma das funções do Compliance Officer, pessoal, é olhar para as leis que impactam no nosso negócio e transformar isso em normativos internos, né? Então, a LGPD trouxe mudanças na nossa forma de tratar os dados dentro da cooperativa? Trouxe. Isso está escrito aonde? Vai impactar em qual política? Quem é que vai chegar lá para o cara da segurança da informação e vai falar para ele: nós precisamos alterar, nós precisamos ajustar a nossa política de segurança da informação para atendimento dos artigos X, Y, Z da LGPD. Quem é que vai fazer esse exercício, vai provocar essa alteração? É
tal de compliance officer. É o cara que vai olhar para isso com um olhar diferenciado. Portanto, lembrem desse cebolão, tirem foto disso. É o primeiro passo, Jusceia, é identificar quem é o dono do processo, quem é o cara do compliance, quem é a auditoria, né? O papel aí da alta administração no verdinho, né? Aqui, ó, o Conselho de Administração Fiscal olhando para tudo isso, para as linhas de defesa com um olhar diferenciado, com um olhar crítico. E a última linha de defesa, que está em vermelho aqui, Banco Central, reguladores e auditoria externa. Quando o Banco Central, vou dar um exemplo para vocês, bem prático, olhando para o cebolão, que nos faz refletir. Quando o Banco Central manda uma notificação para a nossa cooperativa, significa o quê, pessoal? Que a primeira linha de defesa falhou, que a segunda linha de defesa falhou, que a terceira linha de defesa falhou e as demais linhas de defesa falharam. Percebem? Esse desenho fica fácil de entender. Portanto, como dar o primeiro passo? Olha para o cebolão, olha para o organograma da cooperativa, olha para 4595 e define responsabilidades. Olha, o cara que concede crédito tem que ser diferente do cara que vai fazer o quê? Os testes de conformidade. Fala, Andréia. Não, eu ia te dizer que tem que ser diferente da pessoa que faz o teste de conformidade, né? Ele não pode ser o mesmo que concede o crédito, né? Perfeito. Então, pequenas segregações podem, é óbvio que a alta administração vai ter que ter um envolvimento maior para ver se isso está funcionando, né? Mas eu creio que não tenha dificuldades. Quanto menor, eu costumo dizer que quanto menor, desde que se entenda os papéis e responsabilidades, a tendência é ser muito mais tranquilo de se garantir aí uma conformidade razoável. O pessoal não é sair por aí implementando lei, fazendo todo mundo, né, cumprir política, não é esse o objetivo. A gente precisa pensar no impacto dessas leis, né? Qual é o impacto? O LGPD tem impacto? A 2682, vou pegar a emblemática resolução 2682, né? Tem impacto nas cooperativas? Absurdo. A 2682 impacta diretamente no resultado. Eu preciso ter um olhar diferenciado para a 2682 em termos de compliance, né? Vai ser atualizada a 2682, vai cair fora. Qual a nova lei que vai vir aí, pessoal, para substituir a 2682? Vamos ver se o pessoal está ligado das cooperativas aí. IFRS 9, né? Então, o compliance poderia já estar olhando para a IFRS 9 com um olhar diferenciado, tá? Pensando no quê, pessoal? Numa mudança de legislação e quais os impactos. Vai ser impacto para melhor ou para pior, né? Se for para melhor, boas notícias, né? Mas se for para pior, a gente vai se prevenir, a gente vai se antecipar, né? Pessoal, falei no decreto 8420, saindo um pouco agora da 4595, eu estou indo para o programa de integridade do decreto 8420, né? Então, artigo 41, consiste no âmbito de uma pessoa jurídica no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva, olha aqui que eu falei lá no início, aplicação efetiva de Código de Ética e Conduta, políticas, diretrizes, qual o objetivo? Detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional e estrangeira. Então, pessoal, muitos itens se convergem, se conversam, existe uma sinergia. Se formos fazer isso por obrigação, vai ficar mais difícil, vai ficar um pouco mais penoso e mais trabalhoso. Aqui eu trago para vocês de uma forma bem sucinta os 9 pilares do programa de integridade, né, no programa de compliance, que eles podem ser aplicados de uma maneira bem simples, né? Suporte da alta administração, avaliação dos riscos, lembra que eu falei do impacto? Quem é que está olhando para o impacto do não cumprimento de uma lei?
Como o código de ética e conduta é tratado dentro da empresa, ele está efetivo ou não está? Como a gente torna esse código de ética efetivo? Quais os controles internos que vão mitigar meus riscos? Pessoal, sempre façam uma relação. O controle interno existe para mitigar riscos. O controle interno sozinho, ele perde o sentido. Sempre lembrem, controles internos são mitigadores de risco. Como eu vou fazer com que tudo isso tenha sentido dentro da nossa empresa? Se não for através de quê? Treinamento e comunicação, muito treinamento, muita conscientização. O canal de denúncia também é uma grande fonte de informações aí para que a gente consiga estabelecer aí de uma forma bem sigilosa, aí a gente tem acesso aí e dá oportunidades para que algum tipo de transgressão, algum tipo de situação seja comunicada para a alta administração da cooperativa. Investigações internas. Quando fala em investigações internas, o pessoal se assusta, né? Não, é um canal de denúncia, pessoal, pode receber uma denúncia que não faz sentido, né? Ah, vi a pessoa lá fazendo alguma coisa. Pô, mas alguém vai ter que investigar isso internamente só para ter certeza que aquela denúncia faz ou não faz sentido, né? Então, quando a gente lê aqui investigações, parece que vai vir o FBI, e não é isso. Mas a gente vai ter que colocar procedimentos aí, implementar, aliás, procedimentos internos que nos possibilitem entender que se aquela denúncia recebida, ela é uma denúncia grave ou não passa de uma fofoca, que o pessoal usa o canal de denúncia para fazer fofoca, né? Mas alguém tem que ter essa missão de ir lá e falar, não, isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui é uma fofoca. O 8, pessoal, do diligence, não se assustem com o termo em inglês, né? Eu falei aí que o não compliance tem custo, o custo do não compliance, ele torna a nossa cooperativa ineficiente. Por quê? Porque gera sanção, gera perda financeira e é óbvio que prejudica a nossa imagem. Agora, se a cooperativa se associar a terceiros, vamos pegar os nossos terceiros, sejam fornecedores, né? Até mesmo clientes, no caso das cooperativas de crédito, aí a questão da, né, organizações criminosas, né, André? Lavagem de dinheiro. Verdade. Nos faz olhar para os nossos terceiros aí, ou aqueles que se relacionam com a nossa cooperativa com um olhar diferenciado. Será que eu posso contratar um terceiro, um fornecedor que tem um custo baixo, mas os sócios dessa empresa estão envolvidos em grandes escândalos? Tem chance de a nossa cooperativa se contaminar, vamos lá, abre aspas, contaminar com essas situações? Existe e acontece. Então, pessoal, na hora de contratar um terceiro, a gente costuma falar o seguinte, quando eu digo a gente, eu estou me referindo ao compliance officer. O compliance officer, o que ele faz? Ele faz uma diligência prévia, que é a tradução do due diligence, diligência prévia. Ele vai fazer uma checagem, e hoje já temos aí, graças à tecnologia, óbvio, graças a Deus, nós temos diversas ferramentas que nos possibilitam fazer uma varredura aí. Pode ser, Gilceia, de uma forma mais simples, pode ser uma pesquisa na internet, ou a gente pode chegar até em níveis aí mais sofisticados de checagem, para a gente ter a certeza que a gente não está se envolvendo com alguma organização criminosa, algum terceiro aí que não está cuidando do seu compliance. Então, não basta nós cuidarmos da nossa conformidade, pessoal, se os nossos terceiros, aqueles que se relacionam com a cooperativa, não estão cuidando também. Então, existe uma movimentação no futuro que o pessoal vai começar a perguntar, olha, você tem compliance? Olha, eu tenho compliance. Então, é muito mais seguro nós fazermos negócio, ambos tendo compliance. Concordam? Faz sentido ou não faz? Faz todo sentido. Desde que esse compliance seja efetivo. Não é botar uma planilha lá, dizer compliance e largar na mão do estagiário e dizer que tem compliance. Não é isso. E também não é encher a cooperativa de controle, que também não tem nada a ver. É olhar para aqueles processos mais críticos, olhar para a nossa legislação com um olhar um pouco mais cuidadoso e a gente promover as mudanças de uma forma o quê?
preventiva e não reativa. Lembra do cebolão do JK? Vamos voltar aqui no cebolão. Rapidamente. Se a cooperativa está recebendo muita notificação do Banco Central, pessoal, um exercício bem simples. Olhando para o cebolão, qual é a percepção, o que a gente conclui com isso? As nossas linhas de defesa estão cumprindo os seus papéis? Não aguento mais, a gente conversa com os compliance aí, pessoal das cooperativas, viu? Não aguento mais responder Bacen, né, André? Tá chegando ofício aqui pra caramba. Tá Verdade. Tá chovendo ofício. Esse chover ofício significa o quê, pessoal? O nosso risco de não conformidade está nas alturas. Ó. O que a gente precisa fazer, pessoal? Não é sair brigando com todo mundo, a gente não é auditor. Nós vamos, primeiramente, fazer um processo. Agora eu volto aqui para o... Nós vamos, primeiramente, sensibilizar a nossa auto-administração, que a gente precisa olhar com carinho para o compliance. A gente precisa determinar dentro da estrutura quem vai ser o responsável, né? Garantir a independência desse profissional. Olhar mecanismos, criar mecanismos que permitam nós avaliarmos os riscos, né? Temos riscos trabalhistas. Eu falei da CLT, né? Não cumprimento da CLT, pessoal, qual é a consequência? Não cumprir a CLT, o que vai acontecer? Risco o quê? Trabalhista materializado, né? Então, olhar aí também para os processos, né, com um olhar mais de entender a causa raiz, né? Não é de criticar, não é no sentido negativo da coisa, a gente vai trazer isso no sentido de resolver, a gente vai trazer a cultura da prevenção, a gente vai ter que entender que aquela causa, aquele processo trabalhista contra a empresa foi originário de uma não conformidade, né? Mas quem é que está cuidando disso na empresa? Aí vem a questão de tudo isso que eu falei, suporte da auto-administração, entender os riscos, né? Olhar para o código de conduta no sentido de que o código de conduta é o grande guarda-chuva, né? As pessoas precisam entender que fazer o certo, estar dentro das leis, é uma conduta ética, uma conduta que todo profissional deveria perseguir. É uma, né, perseguir. Mas essa lei precisa estar escrita, pessoal. É difícil a gente levantar um indicador de conformidade, que a gente vai ver na sequência aí, se nós não tivermos um ambiente formal razoável. O que seria um ambiente formal razoável, Andréia? Os controles, né? Controles que vão estar dentro das adequados, políticas, né? Política das normas. Vai estar dentro das normas das políticas. Então, quem é que vai ajudar a primeira linha de defesa, o dono do processo, a escrever? Não é chegar lá para o compliance officer, pessoal, e falar assim, escreve todas as normas aí. Porque se o dono do processo não se envolver, né, na elaboração disso, ele não vai cumprir, né? A gente não vai partir, não vai conseguir a efetividade que eu comentei no início, né? Então, o compliance, ele estimula o desenvolvimento de um ambiente formal. Com um ambiente formalizado e responsabilidades definidas, nós conseguimos avançar no compliance e a gente consegue chegar no nível de monitoramento razoável, né? Tem que treinar, todo mundo tem que entender que uma empresa que cumpre as suas normas, ela é uma empresa mais competitiva, a gente consegue potencializar os nossos resultados, o nosso cliente, o nosso cooperado, né? A própria sociedade começa a nos enxergar de uma maneira diferente, e é isso que todas as empresas, as boas práticas que eu me referi no início, estão sendo disseminadas, né? É uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigmas que a gente precisa iniciar. Não é fácil, mas também não é difícil, indo de etapa em etapa, né? Definindo as responsabilidades, dando autonomia e independência para esse profissional que não é auditor, né, André? Vamos bater na tecla. Ele não é o guardinha de trânsito. Ele não é o guardinha de trânsito.
ele vai começar a promover muitas melhorias dentro dos processos e, consequentemente, o risco de não conformidade vai caindo, e isso vai estar refletido aonde, pessoal? O número de ofícios do Bacen vai diminuir, né? Então, diminuindo o número de ofícios, o Bacen não fica zangado, ele não fica, né? Não vai visitar a cooperativa, né, André? Quando tem muito ofício, ele bate na nossa porta, né? Não Ele vai bate? lá, manda lá uma mensagem, um ofício dizendo que está chegando, né? Então, Ou mandando um ofício pedindo documentação, suporte. então, quanto mais a gente conseguir evoluir, né, dentro da conformidade, menos ofícios. Então, são grandes indicadores de gestão, pessoal. Grandes indicadores que a gente vai ver na sequência aqui. O último item, a auditoria, é muito importante. Eu falei do guardinha de trânsito, mas a auditoria traz um conforto muito grande para nós, no sentido que ela monitora se o programa está cumprindo o seu papel, está cumprindo o seu objetivo maior, né? Então, quando a auditoria interna vem, ela vai olhar para a segunda linha de defesa, que está lá o compliance, e ela vai olhar todas as etapas do programa e vai fazer uma auditoria no sentido de quê? De levar para a alta administração que o programa é efetivo. E é isso que fala na 12846, que fala no decreto 8420, que fala na 4595. Quem é que vai dar esse atestado de efetividade? Com certeza a auditoria pode nos ajudar bastante, pegando gaps, pegando situações aí de falhas, que o programa ele não é escrito em pedra, ele é, né, os riscos são voláteis, eles não são estáveis, eles mudam. Tudo isso aqui é passível de mudança e tudo isso precisa ser monitorado nesse sentido de melhoria, né, e atualizado quando necessário. Aqui a famigerada matriz de risco e controle, pessoal. É isso aqui que o Compliance Officer, com os donos do processo, vão desenhar através de sessões de autoavaliação, né? Então, aqui a gente traz a questão de riscos trabalhistas, que são muito comum dentro das empresas. Lembra que eu falei aqui do impacto? O impacto aqui, né, se dá da conjuntura da probabilidade versus o impacto da nota do risco inerente. O que está vermelho aqui, pessoal, simples, o gestor não precisa se assustar. Ele precisa tomar uma ação que está aqui na coluna resposta. Coluna resposta aqui. Qual seria a resposta do risco? Como é que está escrito aqui? Extremo. Qual seria a melhor resposta de um gestor com risco extremo, pessoal? Quem se atreve a responder? Será que a gente vai ter que oferecer mais uma caixa de bombom? Acho que é mais uma caixa de bombom aí. Até o fim daqui a gente vai ter várias caixas de bombons até o fim do treino. Pessoal, é o seguinte, ó, para quem é assim, ó, para quem é gestor responsável, principalmente lá no Bacen, agora estou me dirigindo a cooperativas, diretores que respondem pelo compliance junto ao Bacen. Se nessa matriz de risco tiver um risco inerente extremo, obrigatoriamente ele deve responder pela mitigação, que é um verbo que pode ser equiparado à redução. Ele obrigatoriamente tem que tomar uma decisão, né? Tem que fazer algo não pode deixar esse risco extremo, ele tem que ser reduzido para um nível menor, né? E quem é que faz a gestão disso aqui, pessoal? Olha, a gente detectou um risco alto que exige uma resposta. Quem é que vai desenhar um plano de ação? Né, pessoal? Quem é que vai chegar para o dono do processo e ajudar ele a perceber qual é o controle? Lembra que eu falei lá no início? O controle é o grande mitigador do risco. Como eu vou implementar um controle? Então, o Compliance Officer ajuda aí muito na elaboração de um plano de ação que seja factível, né? Plano de ação, o pessoal tem usado muito a metodologia 5W2H, enfim, deixar isso de uma forma que seja cumprido, né? E o plano de ação, dependendo do tipo de controle, enfim, qual o tipo de resposta, esse plano de ação pode durar até um ano, Andréia, pode demorar um tempão, mas ele precisa ser o quê? Gerenciado. Né? Não adianta olhar para a planilha aqui, pessoal, isso aqui é o suprassumo de risco de compliance. Ele tem que olhar para o vermelho e falar o seguinte, em X tempo a gente precisa reduzir
esse risco, implementando um controle, implementando uma resposta. Isso vai estar onde? Dentro de um plano de ação. Então, se o Banco Central bater na cooperativa, chegar lá, como é que está aí a 4595? Olha, a gente já está com um programa de compliance aqui bem avançado. A gente tem uma matriz onde, de forma periódica, a diretoria responsável leva os maiores riscos para o conselho e o conselho delibera na mitigação desses riscos. O Banco Central vai falar assim, uau! Ele vai falar, sério? Me mostra. Aí chama o Compliance Officer. Chama o Compliance Officer que ele vai mostrar o sistema, André, ele vai mostrar o plano de ação e tudo vai ficar mil maravilhas para vocês. Mas se você falar que você tem isso e não tiver um plano de ação estruturado de uma maneira que a gente considere efetiva, as coisas vão complicar, né? Como eu falei para vocês, não é difícil nós implementarmos um programa de compliance, seja Gilceia numa cooperativa de pequeno porte, seja numa cooperativa de grande porte, desde que nós tenhamos o entendimento de qual é o objetivo disso, que o vermelho que está na matriz aqui não é sinal de desespero, né? Isso aqui é a tomada de decisão qualificada, né? Que a gestão moderna chama. Você vai tomar uma decisão antes que esse risco vermelho materialize e traga prejuízos para a cooperativa. Lembrando, novamente, quais os tipos de prejuízo? Sanções, perdas financeiras e o pior deles, que é o risco de imagem, né? Então, está aqui para vocês um exemplo bem simples de uma matriz onde a tomada de decisão deve prevalecer. Matriz de risco que não tem tomada de decisão não resolve nada, né? Aqui um exemplo que a gente praticou numa cooperativa aí de monitoramento. A gente, dos planos de ação em andamento, a gente categorizou aqui, né, quais a quantidade, a gente começa a ter indicadores, pessoal, quantitativos e qualitativos. Quantos normativos foram implementados? Quantos estão em andamento, parcialmente implementados? E o pior deles em vermelho, óbvio, aqueles que não estão implementados. Aí a gente começa a falar no apetite, né? Quanto mais vermelho, quanto mais não implementados tiver, a gente precisa estimular que fique de outra cor. O vermelho precisa incomodar o gestor, Andréia. Ele precisa incomodar no sentido de tirar esse vermelho, né? Quantas estão não implementadas, né? Dentro da LGPD, né? Quantos artigos da LGPD estão implementados e quantos não estão implementados? Essa é uma pergunta interessante. Então, aqui é um quadrinho gerencial aí, pessoal, que é usado de uma forma bem bacana, de uma forma bem simples. E quanto mais tiver no verdinho, né, implementado, sabendo que o verdinho, vamos lá, o 100% não existe, o mundo ideal não existe, mas a gente vai ter uma noção daquilo do nosso cenário, né? Se não está implementado, a gente tem que ter a noção que o impacto ele vem, né? A gente precisa ter essa consciência. O pessoal fala muito o termo assumir o risco, mas assuma com consciência, lembrando que muitas vezes assumir o risco, né, pode ser uma resposta, mas ela precisa estar muito bem fundamentada. E a gente ouve muito, né, Andréia? Estou assumindo risco, estou assumindo... Mas para aí. Sim, né? sim. Calma aí. Você está assumindo risco olhando para um monitoramento, assim, para um indicador que te possibilite entender que assumir um risco, o impacto disso pode ser leve, mais ou menos, ou até mesmo pode ser um impacto devastador. Esse impacto precisa ser considerado. Jorge, só para lembrar aí que nós temos 8 minutos aí, ainda na nossa apresentação. Então, pessoal, falamos das leis principais do compliance. O compliance está na moda, ele está na moda e porque está dentro de uma lei, né? As cooperativas aí tem a 4595, né? E aí a Controladoria Geral da União também tem aí estimulado muito o compliance através aí de alguns documentos, né? Programa Empresa Proética, enfim, várias ações tentando sensibilizar as empresas que cumprir a lei vale a pena, e é a saída para esse mundo moderno
cada vez mais sofisticado, cada vez mais tecnológico, né? Então, o Empresa Proética está aí para quem quiser dar uma pesquisada, né? Trazendo grandes reflexões. Temos uma ISO 37001, gestão antissuborno, né? Que estimula aí uma cultura antissuborno dentro das empresas. E aqui algumas reflexões finais, né? Para que o programa de compliance seja bem sucedido, é imprescindível a anuência explícita e o suporte incondicional da auto-administração da cooperativa. Portanto, conscientização é o que eu bati desde o início do nosso webinar. Por que a conscientização? Porque nós não podemos mais andar sem cinto de segurança na BR. Alguém tem que conscientizar disso, pessoal. Não pode mais andar. Por quê? Porque se bater, eu posso morrer, né? A consciência tem que começar a ser estimulada dentro das cooperativas, dentro das empresas. Quem é o cara que vai fazer isso? De novo, o Compliance Officer. Comprometimento e, que eu bati muito na tecla, a questão da responsabilidade, né? Não é a auditoria que tem que ficar a cada esquina auditando, né, Andréia? Não é o fiscal de trânsito que tem que cuidar da saúde das pessoas. É elas mesmas. O dono do processo precisa entender o seu comprometimento aqui com o programa de compliance, a perenidade da cooperativa e diretrizes internas precisam ser cada vez mais o quê? Divulgadas. Alguns exemplos aqui na prática, né? O mundo moderno está aí. Ele não é mais moderno, ele é atual. Aqui a gente vê o caso da Petrobras, que vocês acompanharam bem, né? A Petrobras, ela se envolveu num escândalo absurdo, né? Como ela retornou, como ela conseguiu superar através de um comprometimento da alta administração com um programa de compliance, né? Deu uma pesquisada aí que é muito interessante como a Petrobras conseguiu, através do compliance, recuperar um pouco da sua credibilidade. Universidade Cândido Mendes, aí o pessoal da TI, né? Eu falei aí que a tecnologia tá aí, e essa faculdade aqui teve um problema grave de licença de software, né? Não tinha aí sistema de gestão de ativos, né? Usava de forma inadequada as mídias, as licenças. O que aconteceu? Uma pequena dívida com a Microsoft de 42 milhões de reais. Por quê? Porque ninguém estava fazendo a gestão desses ativos, dessas licenças. Problema de não conformidade. Aqui está um exemplo do custo de não conformidade, né? E hoje a gente vive aí, né? Eu falei da LGPD, falei, né? Cada vez mais a gente aí, marco civil da internet, lei do home office, a gente, né? A Russell fez um webinar bacana sobre isso, né? Como a empresa está olhando para essas leis e como ela está aplicando essas leis dentro, né? Dentro dos processos, como ela está estimulando as melhores práticas de compliance, né? Pessoal, desafios. Não é fácil, mas também não é difícil. Dicas importantes que a gente já viveu na pele, enfrentar as barreiras da cultura. Não adianta a cultura, a educação, a consciência vem da cultura. Promover a sinergia e interação entre todas as áreas da cooperativa, né, com o compliance. O compliance não pode ser visto como um auditor, ele tem que estar ali estimulando a cultura do controle, estimulando a cultura de enxergar o risco, enxergar o vermelhinho da matriz e tomar uma decisão consciente, que é a mitigação. Incluir o gestor de risco e compliance nos debates estratégicos, trazer a conformidade para a estratégia do negócio, né? O compliance associado ao planejamento estratégico, como eu falei, e uma governança, como eu falei, aí entra a questão dos agentes, das responsabilidades dos agentes de governança, vai reduzir os prejuízos, vai valorizar e potencializar a imagem da cooperativa, e aí a competitividade é uma consequência. Lutar contra a dificuldade entre fazer o link do compliance e a tomada de decisão. O indicador precisa estimular uma tomada de decisão. Nós não estamos em conformidade.
então a gente precisa estar em conformidade. Em quanto tempo a gente consegue isso? Então, esse tipo de exercício, pessoal, a gente precisa praticar, né? E as lideranças, é óbvio, comprar o pleito, como eu costumo falar, né? Comprar o pleito, adequar as normas, as filosofias e os princípios a cada realidade, né? Eu falei até um pouco que cada empresa tem uma realidade, né? E que ela precisa ser contemplada dentro de uma implementação no programa de compliance. A cooperativa de 2 pessoas vai ter que ser adaptada ao programa de compliance e a cooperativa de 1.000 pessoas vai ter que ser adaptada, mas é muito importante que ocorra esse movimento. Quem é o cara que vai promover isso, pessoal? O Compliance Officer, com o patrocínio da alta administração, com esse compliance muito bem colocado dentro da estrutura organizacional, e tudo isso fluindo do quê? De uma maneira natural, de uma maneira saudável. Ninguém aí caçando bruxas, Andréia. Vamos assistir um videozinho rápido para finalizar? Dá tempo? Vamos, tem 1 minuto aqui Foi. para finalizar. Entendendo a mensagem aí? Sim. O que ficou? Assistentes técnicos, Opa. tá bom? Eles são chamados de assistentes. Voltando aqui, pessoal. É. Deu para entender um pouco do que a gente quis dizer com esse vídeo aqui? Nunca desista. Não tenham medo. O mundo moderno trouxe novas variáveis. Essas variáveis estão aí. A forma da gente encarar é o desafio, né? A competitividade está muito ligada ao mundo, né? O mundo em conformidade exige empresas em conformidade, né? Cooperativas em conformidade, tudo de uma maneira saudável, tudo de uma maneira que traga benefícios e agregue valor para os cooperados, Andréia, agregue valor para a sociedade, e a gente está aqui para ajudar vocês, né? E obrigado pela presença de todos, e estamos abertos aí para dúvidas. Temos perguntas, etc. Senão eu vou contar novidade. Vamos tirar um print do evento antes de finalizar. Muito obrigada. Exatamente! Pessoal, muito obrigado. E eu vou dar uma notícia aí muito bacana. A Russell está promovendo um curso aí, quer ser Compliance Officer, né? Então, quem se inscrever aí, vamos lá, Andréia, até amanhã, né? Hoje a gente já estamos nos 50 do segundo tempo, né? Quem se inscrever até amanhã ganha um desconto aí de 10% na inscrição. Quer ser um Compliance Officer? A gente está com uma carga horária bem bacana, que a gente vai mergulhar dentro de todos os pilares do programa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Mergulhar no sentido de trazer a prática para vocês, no sentido de formar compliance officers, que realmente o mercado está precisando, né? E a gente quer compartilhar as nossas experiências com vocês. Beleza? Procurem o site da Russell, tá? Mas tem que ser até amanhã para ganhar a promoção. Vamos tirar a fotinho? Isso, para ganhar o descontinho aí, 10%. Isso aí. Deixa eu desconectar aqui. Galera, vamos abrir as câmeras, por gentileza. Quem se sentir à vontade em abrir, né? Óbvio, óbvio. Ó, o Carlos já deu uma ajeitada no cabelo, eu também vou dar. Verdade, já deu ali, ó. Eu acho que a gente tem que usar a isca do chocolate. Sim. Vamos printar? Vamos printar? Você printa aí, Andréia, por favor? A Fernanda está tirando o print já. Ó, legal.
Fechou? Já tirou. Pode tirar o sorriso. Pessoal, do muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. E a gente está aí, o material vai ser disponibilizado, enfim, qualquer dúvida, qualquer, enfim, pergunta, a gente está à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Obrigada. se cuidem e até a próxima aí. Obrigada pela Quinta-feira da participação. Educação na Russell, né? Auditoria interna na Berlinda, não percam, se inscrevam. Isso aí, já ia dizer isso agora também. Obrigada a todos, boa noite. Tenha uma excelente semana, tá? Obrigada. Igualmente, Então, pra todo continuem mundo. se cuidando. Fiquem em Isso, compliance com as normas aí. isso aí. Um abraço Abraço. para todos. Tchau, tchau. Tchau.